Fala galera do segundo ano, e aí, como é que vocês estão? Bom, espero que estejam muito bem, lógico, desfrutando aí de excelente saúde junto com a família. E hoje nós vamos estar iniciando o nosso terceiro módulo de História, tá? Esse terceiro módulo corresponde a todinhos os acontecimentos do entre-guerras, da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, o que vem ocorrendo no mundo, para a gente entender as articulações em que se deu esse processo para a entrada da Segunda Guerra Mundial. Então, é um processo lento, gradual e grande, porque corresponde ao terceiro módulo inteiro, então nós vamos falar capítulo a capítulo por etapas, tudo bem? Para a gente não atropelar esse processo. Então, esse período corresponde de 1918 a 1939 e nós vamos aqui citar alguns pontos econômicos, políticos que acenderam o fervor desse grande acontecimento na história da humanidade. Bom, então vamos lá. Plano político a partir da Revolução Russa. Então a gente sabe que no final da Primeira Guerra Mundial a gente tem um deslocamento aí de eixo político, né, de estrutura geopolítica da guerra. A saída da Rússia a partir da Revolução Russa e a instauração do comunismo vão fazer com que as potências democráticas, representativas, capitalistas comecem a se preocupar com a organização da Rússia enquanto comunista, e devido a esse medo, né, do crescimento do comunismo, né, de se alastrar o comunismo no mundo todo, a gente tem uma preocupação aqui de como nós vamos organizar e preparar, né, todos esses países que são em oposição, né, do comunismo, mais a representação das grandes democracias liberais. Então a gente tem aqui organizar a nossa cabeça, que é tudo a partir da Revolução Russa, tá? Então a partir do comunismo é que a gente vai ter que organizar esse pensamento. Como nós vamos tratar essa questão comunista, como que a gente vai se organizar em oposição ao centro do comunismo, que seriam os sovietes e seriam as internacionais comunistas que ocorriam em toda a Europa, particularmente em Paris. Então nós vamos ter uma representatividade maior na ala conservadora para poder combater esse grande medo, tá? Então, para isso, em oposição, vão surgir algumas tendências políticas que vão ser preocupantes nesse entreguerras, tudo bem? Que são, a maioria das vezes, ditadura militar, são conservadoras de extrema direita e que retratam aí uma preocupação na questão socioeconômica. Então, entre essas tendências, nós vamos ter aqui o surgimento do fascismo, surgimento do salazarismo, surgimento do franquismo e, não menos importante, lógico, o nascimento do nazismo. Então, são doutrinas nazifascistas que vão nascer numa grande oposição, numa forte oposição ao comunismo e também numa forte oposição às democracias liberais a partir da Primeira Guerra Mundial. Bom, a gente tem aqui um fato importante econômico e a gente tem que pontuar essa questão, que é a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York. Alguns pontos para a gente entender essa crise. Essa grave crise econômica está ligada diretamente com a ascensão de partidos nazifascistas, porque isso mostra o insucesso das democracias liberais capitalistas a partir desse contexto da Primeira Guerra Mundial, mostra, na verdade, a vulnerabilidade dos Estados Unidos enquanto, vamos dizer assim, o percussor desse processo liberal capitalista. E aqui vai ser a brecha onde esses líderes nazifascistas vão encontrar realmente para reacender, e colocar como referência a sua forma de estabilidade política a partir então do ressurgir das massas, organizar reformas sociais, reformas trabalhistas e também condensa esse processo de organização da economia a partir da intervenção do Estado, a necessidade de se intervir plenamente do Estado na parte econômica. Então a gente tem aqui a crise de 29 como nosso ponto alto, ponto onde a gente vai perceber uma absorção dos movimentos sociais a partir de doutrinas de direita, conservadoras, ditatoriais. Então a gente tem aqui, abalou a economia mundial, não é novidade, a crise de 29 parou a economia mundial, o único país que não foi atingido foi a Rússia, por ser comunista. Presença de um Estado forte, então é necessário que você tenha um Estado forte, interventor, para poder estabilizar essa economia fragilizada pela crise de 29, o colapso do liberalismo, e aí a gente entra no contexto ideológico, que tudo que foi absorvido no período do Adam Smith, a partir do século XVII, o iluminismo, tudo isso cai por terra a partir dessa grande crise social e crise econômica. Então os paradigmas vão ser todos mudados desde o acontecimento do iluminismo até a entrada do século XX. Fortalecimento da esquerda, a gente tem uma ascensão do fortalecimento dos partidos de esquerda no mundo inteiro, e inclusive bate aqui com a década do Getúlio Vargas. Nós estamos estudando concomitantemente Getúlio Vargas e percebe-se também que existe o combate em relação ao crescimento desses partidos comunistas
e isso está ligado diretamente à crise de 29. Então, existe a preocupação dos partidos de ascensão de direita, né? Organizar o comunismo, deixar o comunismo no seu lugar e também criticar o liberalismo, que no caso aqui a nossa referência é os Estados Unidos. Soldados inseridos no mercado de trabalho, a gente tem um grande problema aqui, aqueles soldados que foram lutar na Primeira Guerra Mundial voltam e você precisa reingressá-los no mercado de trabalho. E não são soldados que estão na sua plenitude física e psicológica e psicossocial. São soldados que estão voltando sem um braço, sem uma perna, cegos. Como reintegrá-los novamente nesse aspecto social? Então isso também é um problema e uma preocupação para esses novos tipos de governos se organizarem e analisarem o contexto político que esses soldados vão entrar agora nesses países. Países da periferia começaram a fortalecer a sua indústria e isso está ligado, nesse contexto da periferia, todos da América, todos da Europa, os Países Baixos principalmente, começaram a se fortalecer a indústria bélica e organizar o seu exército e a logística também da estrutura desse exército. Desemprego, uma alta taxa de desemprego, milhões de pessoas desempregadas, milhões nos Estados Unidos principalmente, em aproximadamente 3 dias, mais de 160 mil pessoas desempregadas devido à grande crise de 29. Isso também acarretou na Alemanha, na França, na Inglaterra, ou seja, foi a pior crise que a humanidade já viveu econômica, tá? Alastramento da pobreza em todos os países, isso num estado de miséria, um estado de decadência, um alto índice de suicídio, famílias inteiras morrendo, se matando devido à crise de 29. A marginalidade social, algo que foi muito inerente a esse processo da crise de 29, principalmente na Alemanha. A Alemanha foi totalmente prejudicada na Primeira Guerra Mundial, ela já estava com dificuldade para poder se organizar economicamente, se estruturar novamente quando vem a crise de 29 e derruba tudo que ela tinha construído nesse período de entreguerras. É nessas condições onde surge o Hitler, Partido Social Democrata, que começa então a interferir diretamente nas políticas públicas a partir então do embasamento da crítica ao capitalismo. O estado de anomia total, a lei do mais forte, então você não tem mais referência do Estado, o Estado perdeu a mão. Então as pessoas começam a fazer sua própria lei na rua. Então a alta taxa de criminalidade, ela cresceu absurdamente a partir disso. E modernismo, cubismo, expressionismo, abstracionismo, funcionalismo, dadaísmo e surrealismo. Isso aqui configura a tendência a partir da entrada do século XX. Então, na literatura, nas artes, por quê? Porque agora a gente está no novo momento histórico do século XX e muito mais com uma questão de existencialismo, né? Aquele homem apaixonado, aquele homem amoroso, né? Aquele homem dos grandes conflitos, né? Do nacionalismo, do patriotismo, é um homem que agora vai cair por terra. É um homem que precisa se reconhecer nesse século XX, então vão surgir novas expressões aqui literárias, artísticas e de pensamento a partir dessa existência do homem, desse ser na entrada do século XX. E aí a gente tem as formas de organização política que a gente precisa classificar, tá bom? Então a gente tem aqui regime de dissenso e de consenso. Então, o regime de dissenso é um regime de discordância, é um regime onde pode haver discussão política, né? Discordar um do outro. Então, o regime de dissenso ele não é nada mais, nada menos do que o ato político da democracia, tá? Então, quando eu falo para vocês que eu estou no regime de dissenso, eu estou no regime democrático. Um regime onde tem um viés de discussão, um viés do jogo público, a participação do legislativo, do judiciário e do executivo. Tá? Então essas relações construídas, né, dentro do sistema político a gente vai chamar de regime de dissenso, tá bom? De discordar. E regime de consenso é um regime consensual, é um regime que não há discordância. Então quando eu falar regime de consenso, não é nada mais, nada menos do que um regime ditatorial. Então o regime de consenso a gente vai classificar ele em regime de consenso de esquerda e regime de consenso de direita. E a classificação que se dá, eles têm uma unidade em comum, e depois eles se separam quando nós temos que classificar quais são as características do consenso de esquerda e quais são as características do consenso de direita. Então aqui, ó, consenso de esquerda, a palavra-chave, o coração do consenso de esquerda é progressista, ou seja, olhar para frente, progresso, tá? Evoluir. É como se eu apagasse o passado e a partir desse momento eu construo uma nova história. Isso não é novidade quando a gente lembra dos jacobinos da Revolução Francesa. Lembram que eles mudaram o calendário, mudaram o sistema político, começaram do marco zero a história deles? Por quê? Porque o regime de esquerda tem essa questão de apagar as tradições. Então isso é o coração do comunismo, como tendência ideológica. Então você tem o socialismo, que tem o partido único,
centralismo democrático, eles vão chamar de centralismo democrático os bolcheviques, na Revolução Russa, tá? Direção única com a iniciativa e atividade criadora da base, e o núcleo do seu sistema político de todas as organizações estatais e sociais é o Partido Comunista da União Soviética. A nossa referência é a Rússia, e como base desse centralismo democrático nós vamos ter lá os soviéticos, que depois vão ser consolidados num regime ditatorial, numa ditadura do proletariado, sob o comando do Lenin, do Trotsky e do Stalin. Tá? Então é um unipartidarismo, não tem conversa. Quando eu falo regime de consenso, se não pode haver discordância, não tem pluripartidarismo, é um unipartidarismo. Tá? Então a palavra-chave aqui é progressista. Consenso de direita, a gente tem a nossa referência, que é o nascimento e a base do regime de consenso de direita, o fascismo. Todos os fascistas são, a gente vai numa linha conservadora, tudo bem? Um partido político que exerce o controle político e econômico do Estado e da própria sociedade, é um Estado totalitário. É aquele Estado onde a individualidade é suprimida, não existe você, existe o Estado é mais importante do que você, e você está aqui para servir o Estado, tudo pelo Estado, nada contra o Estado, e o Estado é como referência, então você perde a sua identidade, tá? E a palavra-chave do fascismo, como regime de consenso de direita, é o corporativismo, tá? Eu já vou explicar isso aqui para vocês. Aqui eu tenho algumas referências do consenso de esquerda também. Internacionalismo, que é a ideia de você expandir o comunismo para todos os outros países do mundo, não ficar só localizado na Rússia, mas que você pudesse fazer um movimento das internacionais comunistas e movimentos de partidos comunistas no mundo todo. Você tem a valorização do progresso, ou seja, olhar para frente, o progresso, tanto na parte econômica quanto parte social. Você tem a inevitabilidade da revolução, é necessário se fazer uma revolução, não se instaura o comunismo sem revolução. Isso não é um diálogo, né? Quando a pessoa está fazendo os grupos políticos estão prescrevendo, né, uma revolução com a ideia de revolução, a revolução não se faz em diálogo, ela se faz abruptamente no processo de ruptura, ela faz em guerra civil. E opressores e oprimidos, então é uma guerra constante entre opressores e oprimidos. Então a gente tem essa contextualização, que sempre tem uma classe que está sofrendo e uma classe de privilégios. Essa aqui é uma relação construída dentro do comunismo. E a gente tem as características aqui do consenso de direita, o fascismo. Tá? Como que eu classifico o fascismo? Porque o fascismo ele é a base sólida de todos os outros regimes de consenso de direita, inclusive o nazismo, né? O nazismo é uma particularidade à parte que a gente vai ver, mas ele é o coração sólido, ele é o que pulsa essa doutrina de consenso de direita. Nacionalismo básico, tá? Ou seja, esse movimento nacionalismo é extremamente exacerbado dos movimentos de consenso de direita. Um racismo terrível também, a gente percebeu isso no nazismo e no fascismo, com judeus, com poloneses, com negros, né? Culto ao líder, que é uma característica do fascismo. Culto ao Estado, anti-esquerdismo profundo, tá? O comunismo é o grande inimigo para se combater na Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Então, assim, primeiro começou a inaugurar os campos de concentração, matando o comunista, depois foi se preocupar com os judeus. Anti-liberalismo, contra as democracias modernas, valorização do passado, então, ao contrário do comunismo que quer olhar para frente e apagar o passado, o consenso de direita, ele quer o quê? Ele quer olhar para trás e resgatar a história do passado para exaltar o quê? O nacionalismo. Então ele volta lá, puxa toda a história da civilização, exalta aqui os grandes heróis da história para conseguir criar aquele patriotismo, aquele amor ao Estado. Organicismo, que aí a gente tem uma questão que entra um pouco lá numa linha, que a gente vai lembrar do positivismo, né? Uma ordem, uma organização dessa sociedade que é necessário impor leis e regras para que ela flui bem sobre o monopólio e a manutenção do Estado. E corporativismo é a palavra-chave do fascismo. É esse momento onde você tem a intervenção do Estado nas massas, dos trabalhadores, que vão formar os sindicatos, e esses sindicatos que vão organizar a vida dos trabalhadores e vão intermediar as relações entre dono do meio de produção, os burgueses, e o trabalhador. Então é o Estado intervindo em todas as esferas, sem ser perceptível à população, mas dominando toda a ideologia, dominando toda, né, as relações, as questões que são construídas nas instituições civis daquela sociedade a partir do Estado forte e totalitário. E aí a gente tem aqui as características comuns às propostas, tá? O que é comum ao comunismo e o que é comum ao fascismo. Então cada um tem a sua característica
diferente e agora é o que tem em comum. Vocação para assistência social, só lembrar do Getúlio Vargas, o pai dos pobres, né? Ou seja, reformas e reformas, políticas e políticas afirmativas que vão doutrinar essas massas aonde? Nas mãos do regime totalitário. Legitimação do uso da violência, então a partir de pequenas mudanças, nuances, dispositivos constitucionais, se legitima a violência a partir de um discurso nacionalista. Então a gente vai ver essa legitimação em leis do Estado, em mecanismos e dispositivos institucionais que vão organizar esse processo e também instituições criadas por esses estados, por exemplo, como polícia, como órgãos fiscalizadores que vão legitimar esse poder do Estado. E uso de símbolos. E esse uso de símbolos, criteriosamente, ele está ligado diretamente à história de todo o fascismo, de todo o nazismo, de todo o comunismo. É necessário que você tenha uma identidade. Então você vai escolher a cor do partido, vai escolher o símbolo usado, a bandeira. Então esses símbolos são importantes para exaltar esse patriotismo, esse nacionalismo aí, né, assimilando toda essa relação construída a partir aí de uma grande mudança na cabeça e no pensamento do homem nessa primeira metade do século XX, aí numa crise de existencialismo profunda. Tudo bem? Agradeço. Aqui é a entrada do nosso terceiro módulo e aí a gente vai já estar preparando o campo para a Segunda Guerra Mundial. Um beijo no coração de vocês. Tchau!